1º de janeiro de 2026, ano 1, né? Um ano 1 de um ciclo de 9 anos. E eu vou trazer pra gente falar um pouquinho sobre a carta do Mago, que é a carta que vai representar o ano de 2026. Essa daqui. Todas as cartas do tarô, elas têm camadas de consciência. Eu vou pra uma camada um pouquinho mais básica, né, pra gente olhar pra ela. Mas antes dessa carta, vem a carta do louco, que é essa daqui. Só pra trazer um pouquinho dessa introdução, tá? Bom, o que acontece? Hoje a gente vai se focar mais na carta do Mago, mas antes dela vem uma outra carta que eu preciso falar um pouquinho. Então, o que aconteceu comigo hoje que foi engraçado, né? No final das contas, porque minha vida é uma comédia. E eu quero trazer pra vocês como forma de representação. O que acontece? Fiz lá minha lista de desejos de 2026, coisa que eu tenho que... aquela coisa, baboseira toda, né? Que a gente vai fazendo. Não é baboseira e não é baboseira se a gente souber usar. E esse é o convite que eu quero fazer pra vocês. O que aconteceu? Eu coloquei lá na minha lista que eu quero ser mais organizada. Gente, porque assim, é muito difícil eu conseguir ser organizada. Por quê? Aí que entra. Eu tenho TDAH, né, que é uma limitação, né? Acaba sendo uma limitação e ao mesmo tempo eu uso ela como potência porque eu tenho uma capacidade de ligar pontos, assim, que acho que só quem tem TDAH entende, sabe? Meu nível de pensamento, ele é circular, né? Então, quem faz terapia comigo sabe o quanto que eu vou juntando as coisas e no final das contas eu pego tudo e entrego pra pessoa, né? Então eu acabei desenvolvendo essa capacidade aí de ligar pontos a partir de uma limitação também, né? Porque tudo é dual, ao mesmo tempo que se eu não trabalhar isso, usar a favor, eu vou usar e eu vou usar os dois, porque assim, eu sou um ser humano que daí eu tenho a dificuldade de me organizar e eu tenho a potência de juntar os pontos, beleza. E aí eu decidi que eu quero me organizar, quero ser uma pessoa mais organizada, porque realmente assim, atrapalha a minha vida, a minha desorganização, né? Atrasa, aquelas coisas todas, eu fico ansiosa, enfim, né? E aí, o que aconteceu? Fui pra praia, aproveitei que tava cheio de gente, porque assim, eu tenho muito medo de ir pra praia aqui quando não tem ninguém, né? Fora de temporada, porque a rua é vazia, tem muito assalto e tudo mais. Só que o que acontece? Eu tava procrastinando uma coisa já, que eu sempre fiz, até 18 anos, eu fiz muito esporte. Muito, sabe? Esporte mesmo. E eu me sentia muito bem, sabe? Minha cabeça organizava, né? Ou seja, 18 anos sabendo disso, né? Mas tudo bem. Parei o esporte, né? Minha vida seguiu e tal, não sei o quê. O que acontece? A minha desorganização vem por conta também, né, do TDAH, fora a preguiça mesmo de se organizar e tudo mais. Mas, obviamente, tem uma questão também aí. E aí, o que aconteceu? Eu fui pra praia e aí tava cheio de gente, eu tive a coragem de ir e, como tudo é dual, na volta, por ter muita gente na praia, né, eu me perdi na praia. Gente, só eu mesmo. Eu moro na praia e me perdi na praia. Gente, eu andei essa praia de ponta a ponta, né? E eu andava pra lá, andava pra cá e tal. E eu comecei a suar, assim, porque daí eu comecei a correr, né? Comecei a falar, gente, socorro, né? Cara, mas foi a única forma que eu fui lançada nessa jornada, né? De entender que eu preciso do esporte. Mas é esporte de alto impacto mesmo, assim, sabe? É impressionante como a minha cabeça organizou, sabe? Eu cheguei em casa e comecei a fazer tudo que eu tinha que fazer. Então, quanto que eu preciso mexer as minhas pernas, sabe? Tipo, pra arrumar minha cabeça, tipo assim, pra organizar o que tá aqui dentro, né? Porque é muita coisa, gente, é muita coisa. A cabeça de TDAH não para um minuto. E eu fui pensando em várias coisas e tudo mais. E uma das coisas que eu pensei foi exatamente isso sobre o esporte, fazer esse vídeo pra vocês e tudo mais. Colocar em prática, né? E a terra, né? A terra dá uma aterrada na gente também. O que acontece? E aí, aí o convite que o mago faz é justamente esse. Então o louco me leva para essa jornada, né, que é tipo assim, socorro, o que eu faço aqui? E o mago, ele vai trazer a proposta da gente usar as ferramentas que nos constituem, né, para que a gente desenvolva o poder pessoal, tá? Essa é uma camada. E aí, vocês percebem que a partir de uma dor me levou pra lá, me fez me perder, né? Porque eu também sou distraída devido ao TDAH também e tal, não sei o quê. Só que daí eu fui de um jeito que eu fui lançada na vida, né? Fui lançada como... Se a gente não for por bem, a gente vai por mal. Então, no meu caso, eu fui por mal mesmo, quase eu passei mal. Então, não estava preparada para este momento.
Mas no final das contas, ou eu uso a favor essa história, né? Porque por algum motivo aconteceu, ou eu não uso a favor, né? E o que acontece? E aí que eu quero trazer pra vocês a questão das ferramentas, né? Todo mundo fez essa lista de ano novo, certo? Beleza. A lista de ano novo, olha só, eu falei de organização. O que aconteceu? Eu mesma, né? Enfim, aí vocês acreditem no que vocês quiserem acreditar, o universo, Júlia mesmo, a consciência da Júlia e tal, se lançou num lugar para eu perceber que eu preciso do esporte para poder me organizar. Olha que interessante, né? Então, eu preciso ser esta pessoa. Então, assim, eu preciso de uma trajetória, eu preciso pagar um preço, né? E aí a pergunta que eu quero lançar para vocês é: vocês estão prontos para pagar o preço da lista que vocês fizeram? Por quê? Se vocês fizeram essa lista e não tem isso na vida de vocês, é porque não cabe na vida de vocês, certo? Porque senão já estaria aí. E o que faz para que isso caiba na nossa vida? Bom, eu vou precisar viver a experiência no meu corpo, via corpo. Aí a minha visão é essa, né? Para me transformar e me tornar, né, essa identidade que sustenta esses desejos. Então, eu vou precisar sustentar minha organização. Para sustentar minha organização, primeiro eu preciso reconhecer que eu tenho TDAH, por exemplo, que me desorganiza muito, e eu preciso aprender a lidar com ele, né? Mas a vida é incrível, e minha mãe me colocou no esporte desde pequena, já dando a dica, né? E aí, eu percebi o tanto que eu preciso de esporte, por 2 motivos. Daí começa. Eu queria que vocês olhassem para a vida de vocês, verdadeira, com humildade, tá? E falassem assim: onde tá dando ruim? Qual que é o padrão que tá sempre se repetindo na vida de vocês? Olha com humildade, né? Porque deve estar aí na lista também uma das realizações que vocês querem. E aí, o que me trouxe tudo isso? Qual que é o meu calcanhar de Aquiles, né? Sempre foi relacionamento. Esse é o meu calcanhar de Aquiles. Aí o que acontece? A partir da minha dor, certo? Aí eu não tô mais falando do TDAH, eu tô falando também mas deixa ele lá na prateleira. Vamos trazer uma dor primordial que vai linkar com tudo isso daqui que eu vou falar. Eu tenho uma dor constituída no meu corpo, certo? Então é uma dor existencial, vai ser uma dor existencial, que é de ser deixada de lado, ser excluída, enfim, que é a dor da rígida, tá? Pra quem conhece os traços de personalidade do Reich, é a dor da rígida. E o que acontece? Eu sou uma pessoa que eu desenvolvi uma capacidade extremamente competitiva, eu sou muito competitiva. Só que, então assim, toda dor traz um dom. Pra que eu pegue esse poder que eu quero da organização, né? Por que eu quero organizar? Aí por que eu quero a organização? Porque eu quero avançar no meu trabalho, né? Enfim, beleza. E também quero ter uma relação. Então, são 2 coisas aí que entram essa questão da organização. Porque se eu não for uma pessoa organizada, como é que eu vou ter uma relação, gente? Porque senão eu só vou trabalhar, enfim. Então, tem todas essas questões aí. Tá vendo como meu pensamento é circular? Aí, o que acontece? Eu tenho essa dor primordial que me fez ser uma pessoa competitiva. Esse evento que aconteceu hoje me mostrou o quanto que eu preciso fazer esporte. Tanto pra gerar essa dopamina que eu preciso, né? Então eu preciso suar muito pra gerar essa dopamina e colocar minha competitividade no lugar certo. Sabe? Trazer ela pro meu corpo, assumir que eu sou uma pessoa competitiva, né? Não negar ela, sabe? Por quê? Onde estava dando ruim? Nas minhas relações. Por quê? Porque eu entro numa competitividade nas relações. Ai, que coisa, né? Eu entro numa disputa de poder muito grande, né? Tipo, quem vai ser deprimer? Aquelas besteiras lá que a gente entra, né? E aí, Bert Hellinger vem com toda a sabedoria do mundo, dizendo assim: criança não namora. O que quer dizer isso, né? Quem que tá entrando nessa relação a partir da dor? A minha criança, né? Que foi deixada de lado, que foi excluída, aquela coisa toda, né? Só que o que o adulto ele vai fazer? Ele vai olhar para essa dor e ele vai transformar isso em potência, certo? E aí, sim, né? Vem uma relação, porque daí eu virei uma adulta, né? Com uma potência. Bom,
Aí o que acontece? Eu tive que passar por isso pra perceber isso daí. Então, assim, a partir de uma dor que eu já conheço, e por isso que o autoconhecimento ele é muito importante, né? Então, assim, eu sei qual que é a minha dor. Eu sei qual que é o meu calcanhar de Aquiles, que vai me perseguir a minha vida inteira, né? Agora, eu posso ficar ali chorando as pitangas por causa da dor, resistir, né? Falar, eu não aceito, aquela coisa toda. Ou eu posso olhar pra essa dor, viver essa dor, eu vou chorar. Isso daí, gente, é pra fazer mesmo, entendeu? Porque daí você vai ganhando força. Só que usar essa competitividade, no final das contas, que tá me falando, olha só como tá falando coisas pra mim, né? Eu vou conseguir me organizar e vou conseguir ter uma relação um pouco mais tranquila, né? Porque assim, eu entrava nas relações não só competindo com a pessoa, como competindo com ex. Sabe? Eu quero ser melhor do que todo mundo. Aquelas baboseira toda infantil mesmo, assim, sabe? Imaturo, né? E tudo que é imaturo tá tóxico, né? Então fica uma relação bem tóxica, assim. Bom, é isso. Então, assim, o preço que eu vou ter que pagar para ter uma relação saudável, por exemplo, é pegar minha competitividade e jogar lá no lugar certo, além de me beneficiar na minha organização. Olha que coisa, né? Então, o que eu quero trazer para vocês é essa reflexão, né? Da gente olhar para essa lista de desejos, a gente ter a humildade de reconhecer, primeiro, quais são os preços que eu vou ter que pagar para realizar esses desejos aí. Esses desejos, outra pergunta que eu vou lançar que vocês talvez não consigam saber agora, ou parte vão saber, mas ao longo do ano vocês vão perceber que muitos desejos que estão aí não são seus, né? São da sociedade, sei lá, dos seus pais, etc. Então, assim, não vai dar bom, né? Então, tenha a humildade de rever essa lista várias vezes, né? Mas antes disso, olhar para esse lugar do pagar o preço, né? Porque todo mundo quer ter tudo, né? E aí é muita imaturidade a gente acreditar que a gente não vai ter que pagar nenhum preço e que os desejos vão se realizar assim só porque a gente vai falar 50 mil palavras para realizar esse desejo, né? Pode até realizar, mas ele não se sustenta porque você não se transformou nisso. É bem simples assim. Bom, né? E aí o mago ele vai trazendo, né? Entre o louco e o mago que tem esse abismo, ele vai, os dois convidam a gente para o quanto que a gente resiste à mudança, né? O quanto que a gente resiste à mudança. Se você não mudar, se você começar o ano da mesma forma que você terminou este ano, você não vai realizar esse desejo porque não cabe na sua vida, não cabe na sua identidade, entende? Por quê? Porque você não se desenvolveu para isso, você não tem maturidade para lidar com isso. As pessoas querem, sei lá, não sei quantos milhões de reais. Você sustenta isso daí? Sabe? Sustenta os nãos que você vai ter que dar para as pessoas, porque vai um monte de gente pedir dinheiro. Você vai sustentar, sei lá, entender sobre, sei lá, nem sei o que é, porque tipo assim, é dinheiro, né? Então, assim, investimento, o contador, né? Você vai ter que contratar um contador, toda essa parte burocrática aí de quem tem muito dinheiro, porque é assim, né? As pessoas que têm muito dinheiro, elas têm toda uma responsabilidade por trás aí para esse dinheiro, sustentar esse dinheiro que existe. E é isso, né? Então, assim, a gente quer muita coisa, mas a gente não quer pagar os preços e não quer se desenvolver para que a gente tenha essas coisas. E o mago, esse ano, vai chamar a gente para o desenvolvimento, para a gente manifestar o nosso poder pessoal, que são esses desejos aí que vocês querem, quando são reais, né? Entende? Então, assim, eu quis trazer esse exemplo, né, do Me Perder na Praia, pra gente entender que a vida tá toda hora convidando a gente pra coisas, né? Pra gente se desenvolver, né? Então, assim, a primeira coisa é não resistir, né? E o que é não resistir? Olhar a realidade como ela é. Eu me perdi na praia, eu tava super assim, e eu vi tudo isso, eu consegui enxergar dualidades ali, né? Então, ao mesmo tempo que eu tava querendo, tava mais segura por ter um monte de gente ali na praia, eu tava puta porque tava muita gente na praia também, porque daí eu acabei me perdendo e tal. Então, assim, gente, vai ter tudo, né? Sai da ilusão e amadurece de que o ano vai ser lindo e maravilhoso. Não vai ser lindo e maravilhoso, porque nada é lindo e maravilhoso, e graças a Deus, imagina no mundo de Nárnia, né? Então, vamos olhar para a coisa como ela é. O mago, ele convida a este lugar de olhar a realidade da vida, né? E
e não resistir a essa realidade. A gente fica resistindo, né? A gente fica de birra com a vida, né? Então, assim, o que eu posso fazer de melhor com a realidade atual que eu me encontro para que eu consiga desenvolver algo em mim para conquistar o que eu quero, né, em 2026? Para me tornar, então lembra, me tornar aquilo que eu desejo. Eu preciso me tornar aquilo que eu desejo. Entendeu? Por isso que precisa fazer sentido, porque é um puta trabalho, entendeu? Então, o mago ele vai fazer esse convite pra gente, né, do quanto que a gente resiste à realidade da vida. Porque o mago ele vai convidar você para dois movimentos, o de continuar na ilusão ou de sair da ilusão e encarar uma realidade que talvez você não queira muito, não goste muito dessa realidade, porque a realidade dói, geralmente, né? E a gente não quer sentir dor, né? Então, beleza, fica aí, se você não quer sentir dor, fica na zona de conforto, vai crescer alguma coisa aí dentro, provavelmente doença. Por quê? Porque tudo cresce. Tudo cresce. Se eu não tô indo por bem, eu vou por mal, né? Isso eu tô falando assim no geral, pra mim, pra vocês e todo mundo, que nós fazemos isso, né? Todos nós. A gente tá aqui justamente pra desenvolver muita coisa em relação a isso. E ganhando consciência em relação a isso. Então, ele vai trazendo esse lugar do não resistir à realidade, olhar pra essa realidade da forma que ela é, viver esta realidade, isso quer dizer encarar essa realidade e sentir essa realidade, né? Nem sempre é fácil e a gente precisa sentir tudo isso. Deixa incluir, né? E a gente precisa incluir toda essa realidade que habita na gente, que habita, né, nas nossas dores e a partir da nossa dor, né? Por isso que o Bert ele vai trazer muito esse lugar da inclusão da dor. Por quê? Porque a partir da inclusão, se eu excluo a dor, eu não pego a potência dessa dor. Entendeu? Entende? Então, assim, o que eu preciso fazer? E como que eu ganho força a partir da dor? Sentindo a dor. Tudo que é excluído no nosso sistema é porque as pessoas não tiveram a coragem de sentir. Então, fica ali no campo, né? Pra ser visto. E aí a gente fica repetindo padrões, entende? Pra essa dor ser vista. Só que daí a gente vai fugindo da dor. Quando a gente encara essa dor, por pior que ela seja, porque dói pra caramba olhar pra dor, quanto mais a gente deixa essa dor existir na gente, cara, e aí vive a dor, vai chorar a dor, vai pular a dor, não sei o que vocês vão fazer, mas assim, tem muitas ferramentas pra gente aprender a lidar com essa dor. E é isso que o mago vai trazer pra gente, né, pra todos nós, assim. Eu vou precisar primeiro incluir todas essas dores e desenvolver ferramentas pra lidar com essa dor, né, porque não é um lugar confortável. Então, o que eu faço quando eu preciso me acolher, por exemplo, né? Eu, por exemplo, eu tomo chá muito, assim, eu deito na cama, eu coloco uma coberta, assim, e fico ali, sabe, me acolhendo, assim. É uma ferramenta que eu desenvolvi pra aprender a me acolher, porque senão eu não ia conseguir, gente, caminhar, sabe? Sem me acolher, sem acolher a gente não consegue. Então, o mago, ele vem primeiro fazendo esse convite pra gente, né, pra gente olhar pra isso. Por quê? Porque pra você pegar todo esse poder que você tem, você vai ter que olhar pra dores. Porque a potência, ela não vem sem a dor, porque ela não vem sem o passado, sem o que foi, né? Você é aquilo que te constituiu de dores, amores, enfim, né? Do seu campo, né? Seu campo sistêmico, né? As pessoas que fizeram parte disso, que não tiveram coragem de olhar, e você vai repetir esse padrão, e aí você tem que olhar para essa dor. A partir do momento que você inclui essa dor, que você tem a coragem de sentir, vai ter o mérito depois, né? Porque você vai ganhar potência disso daí, e você vai conseguir realizar suas coisas e vai ganhar essa nova identidade de realização. Entendeu? Então, assim, um dos convites que o mago vai fazer são esses, né? As ferramentas que a gente precisa desenvolver na gente, né? Para que a gente consiga conquistar os nossos desejos, né? E pagar o preço da mudança que isso vai pedir, né? Porque saindo da ilusão de novo, indo para a maturidade emocional, o desejo ele não vai se realizar se a gente não trabalhar em cima dele, se a gente não mudar, certo? Se não tem na minha vida, não cabe. Guardem essa frase: se não tem na minha vida, não cabe na minha vida. Só que eu posso abrir. Só que aí começa. Aí, se eu começar a falar que o universo, Deus, ou terceirizar o meu desejo, qual potência que eu vou ter para realizar?
Só que qual que é o grande mérito disso daí, né? Quando a gente desenvolve a autorresponsabilidade, que a gente pode olhar pra isso, pra esse desejo, por exemplo, né? Que a gente ainda não tem, porque a gente ainda não se tornou aquilo que a gente quer ser e a gente ainda não pagou o preço. Qual que é o grande benefício disso daí? Que se a gente pagar o preço e a gente viver tudo isso, né, todo esse processo, tiver a coragem de fazer isso daí, muito provavelmente você vai desenvolver uma capacidade, uma identidade para conquistar aquilo que você quer. Olha que legal. Nem sempre ela tá sendo tão vista assim, né? Às vezes tem muitos pontos cegos, mas é um começo, que dá pra ver, né? Então, eu queria convidar vocês para olhar para isso, né? Para olhar, para reconhecer ao longo do ano quais são as minhas dores que podem ser transformadas em potência de realização, e que eu vou ter que ter a coragem, pagar o preço de sentir tudo isso, tudo que ficou, né? Tudo que ficou assim, né? A gente vai indo, vai caminhando, né? E quanto mais você olhar pra isso, mais você incluir isso, mais forte você vai ficando, mais você vai caminhar. Gente, tudo tem uma matemática bem simples no final das contas, sabe? E as pessoas, às vezes, elas não querem enxergar o óbvio, né? E é isso, né? Encarar a realidade da forma que ela é. E a realidade não é fofa, a realidade é a realidade. E quanto mais você resistir à realidade, mais você vai ficar parado, sustentando um lugar de ilusão. É isso. Né? Escolhas, né? Eu prefiro ficar... Aí o mago tá te convidando para esse lugar. O ano de 2026, aí que vocês colocaram a listinha do que vocês querem, ele vai tá convidando para vocês, e ele vai estar muito potencializado nesse lugar, assim, quer ficar na ilusão, sustentando essa zona de conforto aí, para você não ter a coragem de se encarar e se transformar a partir disso. Ou você vai pegar tudo isso daí e vai transformar em você, ter a coragem de sentir, ir pro lugar que tem que ir, para que você consiga se constituir a partir dessa nova identidade e realizar essa listinha de desejos aí que vocês colocaram. Esse é o convite do mago. Você vai ficar na ilusão ou você vai para a realidade? E a realidade, ela custa. A ilusão também custa, viu? Porque assim, a ilusão, ela... Uma lei que tem na vida, só pra gente fechar, é o seguinte: tudo tá em movimento. Gente, a natureza, ela tá em movimento constante, né? Você acha que você tem algum poder de não estar em movimento? Só que assim, qual que é o movimento, né? Existem vários tipos de movimento. Eu decido qual movimento que eu quero ter, né? E aí que tá a grande lição também do mago, né? O que você decide? Porque assim, ficar parado vai crescer algo. Eu não sei o que vai crescer, porque assim, pode crescer muito provavelmente, e geralmente não é saudável, né? Porque você tá parada, qual que é o mérito que você tem aí de ficar parada? Nenhum. A vida é justa, né? A vida, ela vai te trazer aquilo que você tá trabalhando pra ter. Então, muito provavelmente, às vezes, a gente fica... Pode ser uma doença, sabe? Pode ser... Não sei... Um susto que você vai levar, porque você não tá desenvolvida, né? Você não tá com... As coisas estão acontecendo à sua volta, né? Elas não vão ficar paradas porque você tá parada, entendeu? E aí, você pode se desenvolver também com escolhas, né? Decidindo coisas aí em você e pagando preço, né? E eu tô falando isso com o maior amor do mundo, porque, gente, eu resisto bastante também, sabe? Eu tenho até um livro que a Lucilena Galvão, ela traduziu, que é sobre resistências também. E, nossa, como eu percebi, né, fazendo essa trajetória aí desse ano, o quanto que eu resistia, coisa boba, assim, sabe? Tipo assim, por exemplo, eu queria vôlei de praia, não tinha vôlei de praia aqui, eu fiquei com birra da vida porque não tinha vôlei de praia, daí não fui pro esporte, sabe? Falei, cara, por que, né? Ao invés de olhar e falar assim, o que tem? O que tem pra hoje, né? Tem aquele jogo da raquete, que eu não sei qual que é o nome, por exemplo. Cara, por que eu não vou experimentar isso daí, sabe? Ou sei lá, se eu não quero isso daí, pode ter em outro lugar, enfim, eu não sabe? Mas assim, onde que começa isso? Quando eu começo a encarar a realidade da forma que ela é, vivendo ela. E eu vou ficar puta com a realidade. Não vai pensando que a gente vai ficar feliz, não vai.
Não vai. A gente vai ficar puta. Fique puta. Mas encarem a realidade, entendeu? Fique triste, puta, sei lá, vai xingar, socar a parede, sei lá o que você vai fazer. Mas vai viver, entendeu? Então, assim, e eu vou sempre a favor de trazer pro corpo tudo isso, todas as nossas dores também. E liberar isso daí. E liberar isso é exatamente esse processo que eu falei pra vocês. Você vai chorar, você vai gritar, você vai socar a coisa. Faça isso. Isso vai te dar força para que você consiga desenvolver toda essa dor em potência. Entendeu? Você vai ganhar força nesse lugar. Ganhe força nesse lugar. Entendeu? E é isso, né? E o que aconteceu comigo hoje foi isso, né? Eu não resisti. Eu fiquei puta, porque eu tava passando mal e tudo mais, não sei o quê. Mas eu não continuei puta, assim, eu não fiquei alimentando de, me perdi na praia e tal, não sei o quê. Eu comecei a falar assim, gente, mas o que tudo isso quis me dizer? No final das contas, né? Cara, é assim que eu vou ficar organizada. Olha, tá me trazendo uma coisa boa, entendeu? Pô, mas eu paguei mau preço lá, passei mal, quase passei mal lá, entendeu? Não fui preparada pra viver isso. Agora eu posso ir preparada, né? Pra ir pra um esporte. Olha que legal, vai ser melhor, né? Vai ser mais legal, né? Então, gente, eu quis trazer essa realidade porque, assim, pra gente se tornar mais humano, entendeu? Todos nós passamos por isso, né? E a gente precisa ir acolhendo tudo isso em nós, né? E é isso, quis trazer pra gente pensar juntos, né? Pra gente trazer esse ano aí que eu quero que todo mundo realize os desejos que colocou, né? Eu torço pra todo mundo, quem tá fazendo terapia comigo sabe o quanto que a gente... quanto que eu torço, né? Pra todo mundo aí. E o quanto que eu me orgulho, sabe? Dos meus assistidos, assim... Hoje até escrevi pra uma pessoa, né? Eu admiro muito, assim, né? Vocês, assim, né, os assistidos, né, as pessoas que eu atendo, assim, porque é muita força, sabe? E eu acompanho toda semana, assim, essa força, sabe? Essa coragem de se olhar, de se encarar, de falar coisas que às vezes a gente não tá muito afim de falar e às vezes eu vou puxando, né? E eu não sou uma terapeuta muito... Quem faz terapia comigo sabe, né? Já me chamaram até de Exu, assim, de trazer umas verdades à tona, assim, né? Não é fácil, né? E eu não deixo na zona de conforto, sabe? Eu tiro da zona de conforto, né? Quando vocês pensam que vocês estão dormindo, daqui a pouco vem a Júlia e vai trazendo tudo, assim. Por quê? Porque a minha energia é assim, sabe? Eu não vou deixar de ser assim, né? É torre atrás de torre, né? Mas num bom sentido, sabe? Num sentido de força, sabe? De se fortalecer, entende? É uma capacidade que eu acabei desenvolvendo ao longo da vida, essa força, né? Que todo mundo... As pessoas geralmente olham pra mim e falam assim, nossa, você é muito forte, né? Cara, eu tive que desenvolver essa força, né? Eu não nasci forte. Eu não sei, né? Sei lá, se meu espírito também. Mas eu acabei desenvolvendo uma capacidade a partir das minhas dores, entendeu? E eu sou muito resistente. Só que o problema da resistência é que às vezes eu resisto pra coisas que não são legais também, entende? Então nada é bom ou ruim. Vai depender de como você usa tudo isso, entendeu? Então o que eu preciso desenvolver esse ano? Essa é a pergunta que eu faço pra vocês. Para que eu consiga conquistar esses desejos aí, gente, porque tô na torcida aqui para todo mundo conquistar, mas vamos para a realidade, vamos amadurecer e vamos construir essa nova identidade pra gente poder, de fato, ser real. De novo, eu vou falar de novo do real, né? Vamos ser real, né? E o real é isso daqui que eu tô falando, é perder na praia, se perder na praia, é o TDAH, é ficar puta, entendeu? É entender coisas, parar pra pensar e falar, nossa, isso aqui tá me trazendo tal coisa. Isso é real. E eu acho que o que cura, né, na terapia e na vida, né, do modo geral, assim, é você estar com alguém, assim, né, e eu falo dessa conexão entre duas pessoas que são reais, né, assim, que aceitam a realidade, sabe? Aceita a realidade do outro, assim, né? Como ela é. Então, o mago ele vai fazer esse convite, um dos convites, depois eu vou trazer mais coisas sobre o mago, mas um dos convites é entrar na realidade, não resistir à realidade, viver a realidade, sofrer a realidade intensamente, sabe? Porque a realidade não é uma coisa fofinha e é pra viver, e isso faz parte da realidade. E a partir disso ganhar força para que você transforme toda essa dor em potência. É o que eu mais quero. Tanto pra mim quanto pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Feliz 2026. Que esse ano a gente consiga potencializar
transformar todas nossas não, que é impossível, todas, né? Que tem dor aí que a gente nem conhece. Mas que a gente consiga potencializar as nossas dores em força, para que a gente consiga realizar parte desses desejos aí e consiga reconhecer quais não são os nossos desejos. E vai doer também, tá? Que é a realidade, né? Mas é isso, faz parte da vida e vamos ser real. Então, é muito bom ser real, né? É muito bom, só que dói. Tem que ter coragem. E é isso, tá bom? Bom, feliz ano novo aí pra vocês e até. Um beijo.